Bem-vindos, cancerianos, ao A Luz da Lua. Eu sou Mari Corsi e essa é sua leitura para signo ascendente ou para você que não tem nada de câncer também, mas se conectou com a chamada desse vídeo. Se o texto que eu escrevi, a capa, chamou sua atenção, a mensagem também pode ser para você, tá bem? Eu vou ver o campo geral, os obstáculos, o direcionamento, o campo de relacionamentos, o campo de prosperidade. E para quem tá solteiro não vai ficar de fora, também vou fazer uma leitura rápida ali para solteiros, para entender se tem algo no campo, se tem algo positivo para vocês, tá? Vamos iniciar a leitura aqui para os cancerianos com o campo geral. Estou abrindo com o tarô vice-versa. Vice-versa, para quem não conhece, o tarô ele tem os dois lados, tá? Então eu aceito o lado que cai na mesa, tá bem? 7 de paus com 6 de paus. Mas é uma vitória batalhada, hein, gente? Eita, lelê. Cavaleiro de paus. Gente, só paus na mesa? Uau, cancerianos aí, que movimento, hein? 4 de copas e o cavaleiro de ouro. Só porque eu falei que só tinha pau, saíram outros signos. Signos não, outros naipes. Olha aí, eu bem confusa. Gente, seguinte, primeira coisa que eu vou trazer pra vocês, que isso aqui é campo geral, tá? Eu vou entender os obstáculos disso aqui. Momento atual. Tem aí alguém que, poxa, se posicionou, fez o que precisava ser feito, se colocou no lugar, falou aqui sou eu, aqui é meu domínio, essa aqui é a minha vida, as pessoas não vão ultrapassar esse lugar. Eu sinto que tem aí pessoas que sim, fizeram uma grande movimentação, talvez com família, talvez com pessoas importantes para vocês, mas que foi bem desafiador. Deu certo, tá? O 6 de paus fala de vitória. Deu certo, mas não foi fácil. Foi bem desafiador. E por isso eu vejo aqui muita gente precisando realmente se reconhecer. Talvez muitas pessoas aqui de câncer viviam muito no olhar do outro, na expectativa do outro, se ajustando com relação ao outro. E nesse momento, depois de tanto esforço para você conseguir assumir quem você de fato é, assumir o que você de fato deseja na sua vida, vocês estão no momento de entender, tá? E quem que é essa pessoa que tá aqui agora? Eu nunca fui essa pessoa antes, né? Essa pessoa que tem os próprios desejos, as próprias vontades, que não conta tudo pra todo mundo, que faz o que tem que ser feito, tá? O Cavaleiro de Paus, ele vem aqui com essa frequência muito da Fênix, né? E o Ás de Paus. Gente, Paus fala de movimento, fala como é que é ela? De projeção, de ação, de coisas conectadas, intuitivas. Ele é um naipe que fala muito do espiritual, então ele fala de quem nós somos por trás das máscaras, né? Por trás das máscaras. E vocês estão num momento de grande renascimento, de descoberta de essência, né? Eu sei que talvez tenha deixado aí uma tristezinha, deixar outras coisas para trás, mas eu não vejo vocês sofrendo mais por isso, tá? Caiu um 4 de copas aqui, mas observa que ele caiu lá do avesso, né? Não tá olhando ali o que caiu, o que não deu. É nada, já peguei meu barco e fui embora, né? O Cavaleiro de Ouros também tá de costas. Eu sinto que vocês passaram por um momento aí que foi uma batalha interna para ser aceito, para se posicionar, não foi fácil para todo mundo. Eu acho que ainda tem sim alguns desafios que precisam ser vencidos nesse sentido, mas vocês já estão buscando ser vocês mesmos e buscando a vida que faz mais sentido para vocês, tá? Eu vou tentar entender quais são os obstáculos do momento da vida de vocês, porque o campo tá me mostrando o movimento geral, tá? Eu não vi nenhuma dificuldade, nenhuma questão específica aqui, só o momento atual de pessoas que estão buscando a si mesmas, tá? Conectados à espiritualidade, mas não buscando isso num centro religioso, mas buscando aquilo dentro de você, né? Nós somos a nossa espiritualidade, nós somos seres espirituais, nós somos o nosso eu superior manifesto na Terra. E vocês estão buscando essa questão, tá? E deixando para trás quem quer que seja. Ai, quem quer que seja. Eu sinto muito. Se você não consegue lidar com a minha realidade, com quem eu sou, você vai ficar para trás. Eu vejo vocês muito decididos nesse lugar, tá? Muito decididos. E tá certo, viu, gente? Obstáculos. 9 de espadas, 6 de copas. Ainda tem, sim, algumas crenças limitantes. Ó, Rei de copas com o 3 de paus, que veio de costas aqui, tá? Então, 9 de espadas, percebe essa pessoa aqui aprisionado pela mente, né? E o 6 de copas. Eu vou falar bem sinceramente, bem direto com vocês. Eu tenho a sensação que para a grande maioria, não é para todos, mas para a grande maioria, ainda tem crenças limitantes com relação ao pai, tá? Ou ao pai
ou a marido, alguma figura masculina na sua vida que teve grande importância, mas eu sinto que é alguém do passado. Então, ou é um ex-marido, ou é um marido de longa data, ou normalmente sim, essa figura paterna, ou alguém que fez essa função do masculino na sua vida também lá na sua infância, tá? Algumas coisas que você ainda deseja fazer, algumas ações que você ainda tá tentando tomar, ainda estão bloqueando você. E olha que coisa, eu vejo você se reerguendo, fazendo todo o movimento, mas talvez você não consiga fazer tudo o que você deseja ainda, ou as coisas estejam um pouco devagar, porque o Cavaleiro de Ouros não é um cavalo rápido, tá? O Cavaleiro de Ouros, ele é um cavaleiro que é um pouquinho mais lento, ele vai a passos constantes na ação, tá tudo certo, tá tudo ótimo, mas talvez seja a pedra que tá no caminho dele aqui, seja isso, tá? Seja talvez essas crenças com relação a pessoas, né? Talvez a pessoa falou pra você que você não era capaz, talvez a pessoa falou pra você que você não poderia ser dessa forma, né? Então, por mais que você esteja fazendo o movimento, talvez até essa questão de ser tão dolorido e tão difícil venha desse lugar de, poxa, eu tenho que passar por coisas que estão lá dentro de mim tão fortes, tão enraizadas, que me desgastam. Então, pode ser até que vocês estejam conseguindo fazer a movimentação, mas sabe quando aquela movimentação gera um desgaste absurdo da gente? Eu consigo falar não, mas meu Deus, aquilo me drena. Eu consigo fazer o movimento, mas meu Deus, aquilo me suga, né? Então, assim, tem questões aí no campo que é muito nítido o quanto acabam dificultando, sabe? Você ainda se sente presa. Você consegue fazer muitas vezes. Para alguns não, mas para alguns consegue. Mas há muito custo. Há muito custo. Então, assim, chega no final dessa ação, no final dessa movimentação, você está esgotado, né? Deixa eu entender um pouco mais esse campo. Eu vou tirar mais algumas cartas antes do direcionamento. Olha que coisa, né? O Imperador de costas, né, que é essa outra pessoa, e veio a Imperatriz de frente. E nesse baralho, essa Imperatriz é uma menina, né? Então, assim, o quanto você ainda não tá nessa sombra desse Imperador. Eu sinto que é muito nessa figura masculina. Para algumas pessoas, pode ser sim a pessoa que você se relaciona, tá? Aquela pessoa que você desenvolveu, cresceu, fez um grande movimento, mas é uma pessoa que você vê como maior do que você. Né? Então, ainda buscando talvez a aprovação, sabe? Tem gente que tem relacionamentos um pouco mais complicados, não porque o relacionamento é ruim, mas porque existe uma coisa não falada, uma hierarquia não falada, onde esse homem acaba sendo o provedor, o que fala que é certo, o que fala que é errado, mais controlador. Ou às vezes a pessoa nem é assim, mas a gente age como se fosse, né? Quantas mulheres não se colocam nesse lugar de inferioridade só por se colocar mesmo, não porque necessariamente alguém fez isso com elas, né? Isso acontece muito, tá? Então, entendam, vocês precisam ativar esse poder da Imperatriz em vocês. Quem eu sou, o que eu desejo, mas precisa ser olhado essa questão da crença, tá? Vamos dar uma olhada nos direcionamentos gerais aqui para os cancerianos. Direcionamentos gerais para os cancerianos. Ó, 9 de copas e olha que louco, né, esse homem. Não veio ao contrário, veio o homem. 9 de copas, esse homem aparece aqui, tá muito forte esse homem. Com 3 de copas, direcionamentos gerais, com 10 de paus e o carro. Gente, vocês vão precisar saber o que vocês vão querer levar ou não, tá? Vocês vão ter que selecionar um pouco. E no fundo do baralho, olha que louco, né? A carta do louco. A carta do louco. Olha a diferença entre este carinha aqui e a diferença entre este carinha aqui. Um quer levar o mundo nas costas, o outro não leva nada. E o carro tá falando aqui, vocês vão direcionar a sua vida. O direcionamento é literalmente, ó, trabalhar o que você tem que ser trabalhado com relação a esse masculino. Se você sentir que é crença, ok. Se sentir que é um corte energético que você precisa, faça um divórcio energético, tá? Se quiser saber um pouquinho sobre divórcio energético, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, @eumaricors, eu falo um pouco sobre isso, eu trabalho um pouco sobre isso, pode entrar em contato comigo. Crenças limitantes também, tá? Mas veja o que faz sentido pra você, e se você já tem uma pessoa de confiança, busque essa pessoa. Se você sabe fazer sozinho, faça esse trabalho, mas libere essa frequência desse masculino. Precisa ser olhado esse masculino, ele precisa ser encarado de frente, entende? Porque não adianta nada você gastar energia 10 vezes mais. Ah, eu consigo fazer. Então, a que preço? Será que tá valendo o preço desse desgaste?
Será que tá valendo o preço? Será que não vale mais a pena cortar, liberar isso de uma vez? Porque, de verdade, eu vejo muita gente conseguindo e exausta, exaurida, mas muita gente que não tá mais dando conta. Sabe? Tem muita gente que não tá dando conta de fazer tudo o que gostaria. Por conta dessa questão. Às vezes, gente, às vezes não, vai. A maior parte dos nossos bloqueios, eles são inconscientes. Eles são lá de dentro, eles são sorrateiros, eles são, ó, silenciosos. A gente nem percebe. São crenças profundas que a gente nem consegue se tocar que tem elas. Às vezes a gente nem sabe que a gente acredita, porque às vezes a gente nem lembra quando que foi instalada essa crença. Porque às vezes essa crença foi instalada numa fala de um pai quando você tinha 6 anos de idade. E dá pra você acessar isso, tá? Você consegue, em expansão de consciência, acessar essa frequência, acessar essa informação. Isso é possível. É fácil? Não, mas é possível, tá? Deixa eu saber mais informações aqui pra vocês. A carta do julgamento foi a primeira que saiu, tá? Que é o despertar mesmo. A carta da temperança que fala de cura e a cura do quê? Dos conflitos internos. Veja, não estamos numa batalha, estamos só num conflito, num confronto, tá? E olha que coisa, né? No fundo do baralho veio aqui o 5 de copas falando de luto. Eu sinto que é isso, gente. Ou tem gente com medo de perder a aprovação de alguém, o olhar de alguém, ou tem gente que já perdeu essa pessoa, mas ainda tá vibrando nesse lugar, na expectativa de que a pessoa tenha algum tipo de orgulho, sabe? Mas eu sinto que para muita gente mesmo é uma questão mais energética do que mental, sabe? Porque não traz tantas cartas de espadas, traz muitas cartas de paus. Eu sinto que assim, ó, tem gente aqui até trazendo frequências de ancestralidade. Ah, tem gente que traz aqui frequências de ancestralidade, de padrões ancestrais, que também precisam ser trabalhados, tá? Também precisam ser trabalhados. Aqui, abri mais um pouco o tarô, veio aqui o 4 de ouros, tá? Então, o 4 de ouros, ele fala de manutenção de estrutura. Tô falando, gente, tem uma pessoa na vida de vocês que marcou muito. Pode ser que a pessoa nem esteja na sua vida mais, ou que esteja, né? Mas pode ser que nem esteja e tá ali potencializando a dificuldade no seu campo. De uma forma que você nem imagina. Você nem imagina, tá? Eu vou tirar pra vocês campo de relacionamento, depois eu vou tirar o profissional, mas deixa eu só dar uma organizada aqui, porque agora que eu vi que eu deixei algumas cartas... Olha que louco, né? Tinha umas cartas viradas no baralho e uma delas era o quê? O 10 de paus, igual aqui no campo. Gente que quer ficar recarregando coisa que já não faz mais sentido, gente. Não faz mais sentido, ó. Todas as cartas corretas agora, tá? Vamos ver. Campo de relacionamentos para quem tá aqui no signo de Câncer. Caíram duas, virou uma. Caiu o Cavaleiro de Espadas. O Mundo. Olha o 6 de paus de novo aqui, ó. Campo de relacionamento, tá? Cavaleiro de Espadas, ele com o Mundo, eu sinto que assim, gente, vocês estão fechando aí um ciclo no relacionamento de vocês, né? Fecharam um ciclo, e eu não sinto que fechou um ciclo de, deu tudo errado, nada disso, pelo contrário. Eu acho que muita coisa deu certo no relacionamento de vocês, muita coisa fluiu no relacionamento de vocês. Vocês têm aqui muito reconhecimento, talvez a sua energia seja muito reconhecida em tudo que deu certo no relacionamento, e vocês estão iniciando um novo caminho no relacionamento, tá? Campo de relacionamento, pra quem está se relacionando, tá ótimo. Ai, Mari, meu relacionamento tá horroroso. Então essa mensagem não é pra você, tá? A mensagem aqui é pra pessoas que estão falando assim, poxa, mas será que tá bom? Será que não tá? Porque eu sinto que, poxa, a gente conseguiu alcançar tanto, a gente conseguiu chegar tão longe. Então, tá tudo bem. A única questão é, vocês fecharam um ciclo e estão iniciando um outro ciclo, tá? Vocês precisam entender que os ciclos acontecem dentro dos relacionamentos também. Isso não significa fim. Isso significa que, cara, alcançamos esse patamar, qual é o próximo? Talvez olhar aqui para sonhos, desejos, e agora fica uma dica para você, tá? Que saiu aqui no campo geral. Saiu o 7 de paus, saiu o 6 de paus aqui também. E aqui também, tá? 8 de paus, 7 de paus, 6 de paus, rainha de paus. Aqui, talvez nesse ciclo seja a hora de você direcionar um pouco. Então, talvez muitas das decisões que vocês tomaram no relacionamento até agora foram muito baseadas no que a outra pessoa queria, nos sonhos da outra pessoa, na busca da outra pessoa. E nesse momento, talvez seja a hora de você realmente colocar o seu pé e falar assim, pera lá,
Também tem o que eu desejo, o caminho que eu quero, e essas coisas têm que ter tanta importância quanto, tá? Então vem aqui um 10 de ouros falando que vai ser muito próspero e tudo mais, tá? Mas assim, de certa forma, por mais que tudo tenha dado certo, seja maravilhoso, e você seja reconhecida como parte disso tudo, para vocês teve momentos que foram muito desafiadores. E são esses momentos que foram muito desafiadores, que talvez você abriu mão de você, você falou não, você viu a pessoa que tá com você fazer o que ela queria e o que você desejava ficando de lado, isso precisa acabar. Isso acaba agora. Esse novo ciclo é mais equilibrado. E é mais equilibrado para os dois? Não, é mais equilibrado para você. Se vocês conseguirem equilibrar os dois nesse sentido, ótimo. Se não, você vai olhar como uma gangorra. Tem hora que tá um embaixo, outro em cima, tem hora que tá um, entendeu? E inverte. Isso é gangorra. Se você estava embaixo antes, agora você ficar em cima. Então comece a se posicionar nesse relacionamento, falar o que você deseja, o que é importante para você, porque de alguma forma, para outra pessoa isso já aconteceu, tá? Vamos olhar aqui o campo de relacionamento, de prosperidade dos cancerianos. Ó o imperador, olha o imperador caindo ali. Eu não falei pra vocês do imperador? Que aqui, ó, tem esse homem de costas? Eu não falei? O imperador aqui de novo, tá? Rainha de copas. Eu sinto que tem muito a ver com isso, tá, gente? Tem muito, muito, muito a ver com isso. O rei de copas, rainha e rei de copas, hein, gente? Com 6 de copas, eu tô falando pra vocês. Eu tô falando pra vocês, imperador com rei de copas. Aí vem o rei de copas com os 6 de copas. Tem alguém do passado de vocês interferindo. Eu vou falar de novo. Tem alguém do passado de vocês interferindo. Ou alguém que vocês veem como maior do que vocês interferindo no campo financeiro de vocês. Tem mesmo, tá? Rei de paus. Rainha de ouros e pajem de ouros. Você percebe a dinâmica? Lembra que eu falei pra vocês aqui no campo geral que tem questão de ancestralidade? Para algumas pessoas, o corte energético com ancestralidade é necessário, tá? Porque talvez esse rei que traz pra vocês, esse imperador que traz pra vocês, ele traz só um negocinho ali, sabe? Ele é só a pontinha do iceberg. Há quanto tempo? Para algumas pessoas é até maldição, gente. Maldições de ancestralidade. Pessoas que vivenciam maldições que você olhar para trás, nossa, minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, se começar a olhar, muitas pessoas passaram pela mesma questão, tá? Aqui não me trouxe nenhuma informação, só vem falando isso, então eu vou abrir mais cartas para entender a situação financeira de fato, tá? Vamos lá. Enforcado, né? Então, por que estão se sacrificando? Por que estão pendurados aí? Vamos ver, por que eles estão como enforcados? Rainha de espadas com 10 de copas. Gente, é muito familiar. É muito familiar. Sabe aquela pessoa que quer estar bem com todo mundo? Gente, é muito inconsciente, tá? 2 de espadas com 5 de copas. É isso, vocês estão aprisionados, gente. Olha que louco, né? O campo... Ó, de novo. De novo 10 de paus. De novo 10 de paus. Vocês estão carregando fardos que não são de vocês. Com a imperatriz. Olha quem carrega. Lembra que eu falei que a imperatriz eram vocês aqui? Olha quem tá carregando o fardo. Vocês têm uma capacidade de cocriação, gente, que é bizarra. E é o que eu falei, vocês estão fazendo os movimentos, mas tá cansativo. Chega uma hora que cansa. Porque carregar coisa que não é nossa é muito pesado. É muito pesado. Tem sim ancestralidade, tem sim familiar, tem sim questão de pai, de marido, tem gente mais velha, tem pessoas interferindo no campo de vocês, mas é aquela coisa, vocês que vão precisar fazer o trabalho de soltar. Sabe aquela coisa do fósforo, que você bota todos os fósforos, assim, acende um, vai queimando um, o outro, e aí fala, você tem que sair da linha? É você. Você vai ter que sair da linhagem dessa questão da prosperidade e deixar, gente, se sua mãe, seu pai, sua irmã, seu colega, seu parente não consegue prosperar, isso não é problema seu. Ai, mas eu tenho que ajudar a minha família. Tem o quê, gente? Tem que nada. Não tem que ajudar nada, não é obrigação sua ajudar ninguém. Entende? Você ajuda se você quiser. Agora, ficar ajudando porque acha que, porque tem que, pelo amor de Deus.
É querer ficar carregando a escolha e a problemática dos outros na sua vida. E eu sei que você está conseguindo superar isso, porque aqui está falando que você consegue. Mas, ao mesmo tempo, isso é tão profundo que te limita a ir mais longe. Talvez por isso que você dá tanta sua energia para o outro e tem pouca energia para você. Você consegue ajudar tanto o outro, mas você que é bom, tá com dificuldade, sabe? Tá com dificuldade. Olha isso, 2 de espadas com 5 de copas. A pessoa que chora, né? Fica jogando no escuro. Gente, são coisas que vocês não enxergam. Eu não estou falando de consciente, tá? Eu tô falando de inconsciente. De inconsciente. Não é racional. Ninguém fala assim, ai, quer saber? Vou fazer assim. Imagina. Vocês estão presos nesse lugar sem nem perceber. E olha que coisa. Caiu um monte de carta no chão. E olha que coisa, né? Vocês estão sem perceber, mas ao mesmo tempo conseguem perceber o cansaço. Ao mesmo tempo conseguem perceber as dificuldades, né? Trabalhem ancestralidade. Trabalhem ancestralidade, tá? Divórcio energético, quebra de maldições são caminhos que podem ser feitos e que serão muito, muito positivos no campo de vocês. Porque é isso, tem coisa que não faz sentido carregar. E vocês estão carregando, tá? 10 de paus aqui, 10 de paus aqui, vocês vão ter que soltar isso. O cavalo, ele só vai correr rápido se a carruagem tiver só você. Se ficar metendo peso ali, sabe qual a chance de você conseguir correr na velocidade que você deseja? É muito pequena, né? Então vamos olhar. Vou dar uma olhadinha rapidinho no campo de solteiros aqui. Virou alguma carta? Não. Campo para os solteiros, que os solteiros gostam também, vai. Justiça, temperança, rei de espadas. Nossa, arcanos maiores, tem muita movimentação. 6 de copas, essa carta caiu na minha mão aqui. 3 de ouros. Quase caiu muita carta, não vou aceitar, vamos lá. Pularam mais 2, eu ia aceitar só mais uma, mas é isso, vamos lá. Teve uma grande transformação na vida dos solteiros, tá? Talvez pessoas que se relacionaram teve um findamento de relacionamento que foi um pouco dolorido, só que vocês passaram um tempo aqui, por conta dessa carta da temperança com a justiça, eu sinto que vocês passaram um tempo, tem um tempo já que vocês vieram tentando buscar esse equilíbrio, né? Agora, gente, sinceramente, se tem alguém na sua vida, já se abra, tá? Talvez a pessoa que você conheceu, que você tá para conhecer aí, ou outras, né? Ou se permita conhecer, porque aqui também teria um set de copas falando aqui de possibilidades. Vou dar uma dica para solteiros, tá? Não se relacione de forma frívola. O que eu quero dizer com isso? Não vai na busca de só sair com um monte de gente, transar com um monte de gente, sabe? Não. Vá buscar aquilo que você deseja viver. Seja o amor, seja um relacionamento, mas vá buscar o que você deseja viver. Comece a colocar uma busca mais direcionada naquilo que faz sentido para você, tá? Eu sinto que vocês precisam controlar um pouco os instintos de vocês, porque tem alguém muito, muito legal no caminho de vocês para chegar, tá? Tem algo muito, muito bom para acontecer, tem um relacionamento muito positivo para acontecer. Sim, você tem que se permitir conhecer pessoas, mas faça isso numa busca mais direcionada, não numa busca de preencher carência, tá? Busca realmente aquilo que você deseja. Eu desejo uma pessoa para compartilhar a vida comigo, é isso que eu quero. Eu não quero contatinhos. Não é isso que eu quero, então não busque os contatinhos. Seja honesto com a pessoa que você conhece. Às vezes aquela pessoa que tá falando que só quer pegar, ela também quer alguém, mas ela também tem medo de falar que quer alguém e as pessoas falarem assim, poxa, se eu falar que eu quero uma coisa séria, ninguém vai lá dar um match comigo, ninguém vai querer sair comigo, porque as pessoas não querem isso. Então, alinhe a sua energia com que pessoas que queiram o mesmo que você. E alinhar a sua energia começa por profetizar. Falar aquilo que faz sentido, falar o que você deseja, tá? O campo tá muito positivo para os solteiros, mas tem que ser esse olhar, tá? Se permita conhecer as pessoas, sim, conhecer outras pessoas, mas bem direcionado naquilo que você quer, tá? Vamos pegar aqui uma mensagem geral para os cancerianos. A carta da luz. Você é luz e todo o esplendor da sabedoria divina resplandece em seu ser. A luz que está em você guiará a sua jornada. Gente, confia mais. É o que eu falei pra vocês o tempo todo aqui, né? Vocês precisam se posicionar com quem vocês são. É momento de manifestação de essência, da verdade divina, de quem é real e do que é real pra você. Só que vocês vão precisar deixar de uma vez por toda pra trás a questão da ancestralidade e do peso que vocês carregam de coisas que não são suas. Isso não é seu, isso é do outro. Permita-se soltar, tá bom? Se fez sentido pra você, curte, deixa um comentário e te vejo no próximo.
Beijo e até a próxima.